Como forçar uma venda sem ser chato e deselegante, mesmo venda de alto padrão, tá? Recentemente eu tava perdendo muita venda, meu time comercial tava perdendo venda de cliente que chegava pronto pra comprar. Então às vezes chegava o cliente com a dor que a gente resolvia, com time de compra, com dinheiro, e mesmo assim eles não vendiam. Aí eu fui lá e fui conversar com eles, falei assim, pô, por que vocês acham que vocês estão perdendo a venda? Aí eu lembro que meu líder comercial virou pra mim e falou assim, porque é um cliente muito alto padrão, não vale a pena a gente forçar com esse cliente. E aí eu parei pra pensar, né? Esse negócio de forçar o cliente a fechar na call ficou meio popular no mercado digital e virou até chacota essa parada aí de tipo, aquela coisa forçada pro cliente, não, porque você tem que pagar na call e tal. Tem uns memes podres disso daí também. A estratégia é boa, tá? Eu tô falando que tem uns memes podres disso daí. E aí, basicamente, ele achava que aquilo ali era forçar a venda. É a técnica que você usa no fechamento, mas na verdade não era sobre isso. A forçação do fechamento, ela fica deselegante quando ela é forçada por ser forçada. Se antes da forçação de barra você tiver um sim do seu cliente, não fica forçado. Na prática, o que a gente fez? A gente colocou um slide antes de começar a falar de preço e de ancoragem. Nesse slide tem escrito assim, ó, imagine como seria se, e tinha uma foto de um avião. E a gente pergunta pro cliente na reunião, imagina como seria a sua vida se a gente pegasse um avião, se o CEO da empresa pegasse um avião, fosse até a sua empresa e ficasse pelo menos uma semana aí com você pra resolver um único problema da sua empresa. Que problema você gostaria que fosse resolvido? Aí o cliente responde. Aí a gente pergunta, quanto a mais você colocaria no bolso se esse problema fosse resolvido da forma que a gente conversou aqui? E a gente conversa com o cliente ali pra de fato calcular o resultado financeiro daquilo ali. E na maioria das vezes esse valor é no mínimo 5 vezes maior do que o preço que a gente vai cobrar no slide subsequente. Daí eu falo, cara, se eu te apresentar uma parada que é 10% desse preço, desse valor que você acabou de me falar, a gente consegue fechar negócio ainda hoje? Cara, por que isso funciona tão bem? Porque eu consigo fazer o cliente me dizer sim antes de eu falar do preço. Ou seja, isso é a prática de gerar valor antes de falar de preço, sacou? O cliente já viu o valor naquilo ali que eu tô apresentando. Aí quando eu chego no slide do preço, de fato é uma parada que é 10% do preço do que ele falou, e aí fica mais fácil. Ali eu posso ser forçado naquela fase da venda porque eu já obtive um sim. Então não fica paia eu virar pro cliente e falar assim, mas você já me falou que você ia comprar se fosse 10% do valor, o que mudou? Então não fica, né, forçado você fazer essas técnicas quando antes você obtém o sim. E é assim que a gente fecha a venda de alto padrão sem ser chato e deselegante.